Sabe, irmãos, eu quero ler com você Levítico capítulo 23, versículo 15. Levítico 3, verso 15. Levítico 23, eu falei, foi isso? Levítico 23, verso 15. Diz assim a Bíblia, olha. Contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até ao dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de uma porção de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Como pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor, com a oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para a oferta do pecado, pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Aqui em Levítico, nós encontramos um mandamento específico para que o povo pudesse se lembrar daquilo que Deus fez por eles lá na saída do Egito. O povo do Egito, que estava no Egito, foram levados cativos todos para o Egito. Ficou muito tempo, né? Vocês lembram quantos anos diz que o povo hebreu ficou no Egito? Quem lembra? Quanto? 400 anos. Meu Jesus, 400 anos é muita coisa, né? É, por aí. É muito tempo, né? O Alexandre, qual que é o nome do seu tataravô? Ai? Não? Aí, tá vendo? Isso porque faz no máximo 150 anos, né? 400 anos. Já pensou? Alguém lembra o nome do tataravô aí? Olha ali, qual que é o nome dele, Ivete? Hã? Luigi. Alcebiades. E lá, já sei. José? E aí? Qual que é?
Fala mais alto aí. Júlio. Júlio. Tá bom. Olha, o povo lembra dos tataravô. Eu não sei. Na verdade, eu não sei mesmo. Não vai ser agora que eu vou lembrar, né? Hã? Pois é. Nunca fui ligado na genealogia. Só sei o nome da minha avó, que tem 99, está viva ainda. 400 anos é muito tempo. É muito tempo. Não é? 400 anos de sofrimento. Até que um dia o Senhor resolve no seu tempo, a dizer, vocês vão sair daí, agora chegou o tempo de vocês procurarem o lugar de vocês. E ali chamou Moisés, e Moisés levou aquele povo, vocês conhecem a história, e ali foram libertos, e eles passaram pelo mar. Qual que chamava o mar? Mar Vermelho é vermelho? O Dino e Dina que já está bem viajado. O Mar Vermelho é vermelho? É ou não é? Passaram pelo mar, mas quando eles estavam passando pelo mar, não é? Lá Moisés olhou para o mar e disse, olha, vamos abrir. E Moisés falou, Senhor, estou aqui, e aí, como é que faz? Vai abrir ou não vai abrir? Daí o Senhor fala, o quê? Põe o pé na água. Aí ele pôs o pé na água, abriu o mar. A parte que eu mais gosto dos filmes é a hora que vê o paredão. Paredão de água, né? É legal, né? Tem uns filmes engraçados que o cara faz assim, né? É bem engraçadinho o negócio. Abre o paredão, passa pelo meio. E quando eles passam, o exército do faraó vem atrás. E vai todo meio daquele marzão. E quando o exército do faraó, e o faraó estava no mar, o Ramsés II, eles olham, e Deus fala, agora veja o que eu vou fazer. E o mar imerge todo mundo, afunda todo mundo, né? Afoga todo mundo ali. Ou seja, o mar encerra um ciclo. É o fim de um ciclo, né? O mar batiza aquele povo, porque isso que significa o termo batismo. Ele afunda todo mundo. E ali então, Deus fala, lembre-se disto para sempre, porque é o dia em que eu tirei vocês da servidão do pecado. E aquilo foi o batismo grande que aconteceu. Um dia alguém falou, mas eu não acredito, porque o Mar Vermelho não é tão fundo assim, então ele não pode ter esse monte de água. Aí o outro falou, outro cheio de fé, falou, então o milagre foi maior ainda, né? Porque como é que pode um riacho afogar todo o exército do faraó? Se vai, né? Crente é crente até debaixo d'água, né? E foi tudo. E Deus falou, daí para frente, vocês vão sempre se lembrar desse fato. E esse fato aí, nós lembramos então, esse sim, que Deus mandou, isso que eu li para vocês de Levítico, né, bem complicadinho, porque você pode perceber que o Senhor vai mandando eles trazerem ofertas e lembranças, E esse texto que nós lemos está mostrando isso, para nós nunca nos esquecermos de onde nós saímos e o lugar de escravidão a qual nós estávamos presos e precisaríamos ser libertos. E quando o povo saiu e teve já o seu próprio tempo, ali o Senhor falou, assim vocês vão comemorar a partir do dia que vocês saíram do Egito, vocês vão, 50 dias depois, vão se lembrar e vão fazer uma festa. E esta festa, a gente lembra como a festa do Pentecostes. Festa do Pentecostes. Eles comemoravam então sempre essa festa, fazia a festa do Pentecostes, porque era a festa de alegria, era a festa de provisão, era a festa que eles levavam as primícias de tudo o que tinham, porque tão grande é a salvação que não há o que e nem por que
um ser humano deixar de agradecer de onde saiu. Porque de onde saiu é muito importante, né? Eu gosto de lembrar de um livro que li, o autor disse: não leva as pessoas para o céu antes de dar uma passada pelo inferno. Porque o evangelho moderno, ele é assim, ele tenta levar as pessoas para o céu sem mostrar a elas o inferno. E logo aparece um monte de crente que não sabe o que é, de onde saiu do caos do pecado, não teve um vislumbre do inferno, diz que vai lá para o céu, e aí fica aqueles crentes que nunca nasceram de novo. Porque para você entrar no céu, você tem que ter consciência do inferno. Antes de ir para o céu, tem que passar pelo inferno, sabia? Por quê? Porque é ali que você sabe de onde você saiu de verdade, para valorizar aquilo que Deus te deu. Por isso que Jesus falou ali, quando falou sobre o perdão, ele falou sobre perdoa alguns e perdoa outros. Um devia 1 milhão, outros devia 100 mil. E ele falou, quem foi mais perdoado? Aí os discípulos disseram, o que foi perdoado é de 1 milhão. Aquele que vai para o céu, acha que vai para o céu, se achando que não foi perdoado de nada, ele não valoriza. Mas quando o sujeito sabe o que foi o inferno, nunca mais vai querer sair do céu. Por isso que eu sempre digo, pastor, o sujeito é desviado. Não, desviado para mim não existe. Não existe ninguém desviado. Para mim o desviado nunca foi viabilizado. Porque quem conheceu o céu não vai querer voltar para o inferno. Você quer? Você tem um carro novo, bonito, né? E aí você vai dirigir um carro velho. Você vai acostumar? Sim ou não? Você já está falando para a esposa que ela falou que o carro está balançando não sei o que no carro. Aí eu falei. Aí eu lembrei de um irmão lá de Guarapava, então, ele falou, o dia eu levava o carro lá para ele, eu falei assim, irmão, está balançando. Aí eu olhava para o carro e dizia assim, está balançando aonde, pastor? Sei lá, eu ando balança alguma coisa. Aí ele falou assim, então pega aqui, pega a chave, dá uma volta para o meu carro. Aí eu falei, para quê? Dá uma volta para o meu carro. Aí peguei o carro dele, dava uma volta, blá, 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 blá. Louco, meu. Aí voltava e dizia, dê a volta. Aí ele pegava a minha chave do meu e falava assim, agora está o seu. Aí eu dava com o meu, nossa, não é que não tem barulho nenhum? Vocês entenderam? Não sei se vocês entenderam, não entendeu, é o problema de vocês. Né? Mas é assim, quando você conhece o céu, como é que você vai querer voltar atrás? Isso é impossível. Não existe o desnascimento de novo. Quem nasceu de novo, nasceu. Você pode desnascer? Alguém consegue desnascer aqui? Nunca vi ninguém falar que consegue desnascer. E ali Deus falou, lembre-se de onde você saiu do Egito. E no Pentecostes vocês vão se lembrar de mim, da tudo que eu fiz por vocês. Tudo que eu fiz por vocês. Quando a gente chega ali no Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, mostra para nós o que os profetas anteviram o que ia acontecer. Então vamos ler assim, e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito. Onde? Naqueles dias. Os profetas sempre diziam, aqueles dias, naquele dia, o dia do Senhor, porque lá atrás, quando o povo saiu do Egito, através de Moisés, Deus estava mostrando para eles, figurativamente, o que iria acontecer hoje, para nós.
porque ele estava apontando, Moisés sempre foi uma figura de Jesus Cristo, o libertador. Deus usou Moisés figurativamente para mostrar Cristo lá na frente. E ele tirou o povo do Egito da perdição, assim como Jesus nos tirou do pecado, da perdição do pecado que nos condenava a uma vida sem sentido e ainda a vida vindoura, uma condenação eterna, que eu não sei como é que vai ser isso. E Jesus então estava dizendo que depois que Jesus viesse, depois que Jesus da ressurreição da Páscoa morreu, 50 dias depois, ele também enviaria o seu Espírito sobre toda a carne. Enviaria o Espírito Santo para nós, derramaria dele para nós, e nós seríamos então abençoados e cheios desse Espírito Santo. O Espírito entre nós. Isaías 44, verso 3, também fala, né? Isaías 44, versículo 3, ele fala para nós. É isso aí? Vamos ler junto? Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Derramaria o meu Espírito. Ele fará isto por nós. Ele faria aquilo que ele prometeu e todos seríamos cheios dele, porque o povo aprenderia quem era Cristo Senhor. Somos nós. Aquele povo lá de Israel era a figura de nós. Engraçado que é coisa muito interessante, não sei se vocês já estudaram, mas o povo de Israel nunca teve terra. Nunca teve terra. Até hoje é difícil ter terra. Eles não têm terra. Quando querem achar arqueologicamente sobre Israel, eles encontram no Egito algumas referências, as mais antigas que existem, não se encontra em Israel, não se encontra naquela terra, ela se encontra no Egito. E é lá no Egito que eles encontram os escritos primeiros, lá no Egito que tem as referências a um povo que estava entre eles. E eles foram andando, eles foram procurando o povo, e eles saíram. Abraão, ele saiu, ele foi aparecer, ele saiu de uma terra de caldeus, ele andou 1.800 quilômetros em voltas, tentando achar o seu lugar. Depois, estabeleceram-se em vários lugares até chegar a Canaã. Canaã era uma terra da Filístia, dos filisteus, era uma terra mesopotâmica e macedônica. Depois foram todos dominados. E depois que eles conseguiram de alguma maneira formar as suas tribos, vieram a dominação. Aí vieram os persas, os medo-persas, os babilônios, foram passando nação e foram expulsando, colocaram o povo, cada nação que ia dominando Israel, eles tiravam um certo número daquele povo, que era o número dos hebreus, e colocavam a sua gente. Os babilônios colocaram babilônicos, os persas colocaram persas, porque eles tinham que plantar gente na terra dominada. Eles nunca tiveram terra, ficaram nessa coisa, né? Talvez é uma maneira de Deus dizer para nós: olha, a terra que eu dou a vocês não é a terra física, é a terra onde eu vou plantar o meu Espírito em vocês, porque a salvação em Cristo ela é a salvação do mundo. Nós somos a terra de Deus, nós somos aquilo que Deus deu, a Cristo é aquilo que Deus deu para ser a terra. Isso é fabuloso, né? É lógico, nada tira o valor do povo Israel, o povo hebreu.
E o povo hebreu só existiu, na verdade, a partir da religião de Moisés. Tudo o que se sabe do povo hebreu é a partir de Moisés e as leis que caracterizou um povo. Por que o povo é povo? É povo por causa das leis, as leis de Moisés. É a religião. Israel, ela é um povo, os hebreus, não Israel hoje, esqueça Israel hoje, como que está hoje, mas os hebreus são um povo da religião. O que marca e caracteriza um povo hebreu é justamente a Bíblia. A Bíblia é a maior referência ao povo de Deus. É um mistério, gente. Certinho mesmo. Você vai ver depois quando você for lá para a glória. Quem vai para a glória? Tá bom. Tem os duvidosos aí? Ou que nos ouviram direito? Mas é coisa preciosa. E aí, os profetas disseram para nós: eu vou derramar o Espírito. Uma das últimas profecias lá em Lucas 24, 49. Essa sim, essa também é boa, muito boa, porque foi dito por ele. Vamos ler junto? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo, nós não podemos esquecer dessa pessoa terceira, que ela é fundamental nas nossas vidas. É muito simples de explicar. Se Jesus estivesse, abre para mim João 12, 24. Se Jesus estivesse sozinho, ele teria que ter um jatinho particular. Eu não sei, né? Pode também ser trasladado, né? Em questão de Deus é diferente de nós, né? Mas vamos supor, para o nosso entendimento, que ele deveria ter um jatinho. Por quê? Jesus precisa de você aqui no Brasil. Vamos Brasil. O Senhor precisa ser lá na Argentina. Agora lá na Coreia. Tem que fazer. Agora vamos ler. Lê comigo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica, mas se morrer, se ele ficar sozinho, se o grão de trigo, ele está falando dele, se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, ele será distribuído. Ele falou, eu vou para o meu Pai, porque se eu não for, vocês não terão o Espírito Santo. E quando ele morreu, o grão de trigo não ficou só, o grão de trigo agora se espalhou pelo mundo, porque Jesus morreu, ressuscitou, foi para o Pai, e de lá então, foi distribuído a todos os que creem a sua porção. É o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a porção de Cristo em cada um de nós. É a distribuição do seu Espírito. É a distribuição dele para todos. De modo com que agora ele não precisa do jatinho. Ele está na vida de todo aquele que crê. E ele falou então lá para o povo, vocês vão agora lá para a cidade, vão ficar, porque quando se cumprir os dias dito na lei, os dias do Pentecoste, eu vou derramar sobre vocês a minha pessoa. Olha, e foi os discípulos lá esperar, conforme Jesus havia dito, não é? Porque esse seria o Espírito Santo, e a presença de Deus na nossa vida. É aquela capacidade que Ele nos dá de viver a vida de Cristo. Sem o Espírito Santo não temos vida de Cristo. Não é possível. Não é possível ter a vida de Cristo sem o Espírito Santo. Tudo o que Deus pede para nós, fala para nós, que Jesus pediu para nós, é morto se não houver o poder dEle para nos fazer viver. Deus não pede nada para você que o Espírito Santo não te capacite a viver. Se Ele te pede para ser forte,
creia que o Espírito Santo vai fazer você forte. Se a palavra de Deus diz, irai-vos e não pequeis, não é na sua força. É porque o Espírito Santo em você vai te dar a força para não pecar. É por isso que diz a Bíblia, o pecado não terá domínio sobre vós. As pessoas que não nasceram de novo e não têm o Espírito Santo, o pecado tem domínio sobre ele. Ele só peca porque só consegue pecar. Mas quando nasce de novo e já recebe o Espírito Santo, ele tem, o pecado está lá, mas o pecado não é seu dono. Logo, eu e você podemos dizer não. Ou podemos dizer sim. Mas o pecado não tem domínio. Por quê? Porque o Espírito Santo te faz força, te dá força. Ele te financia. A força que você vive a vida de Cristo é nele, por ele e para ele, não é por você. Eu me lembro um dia que estava a notícia de um lutador de boxe. Aquele lutador Mike Tyson, lembra? Lembra, né? Um dia ele abraçou uma fé qualquer de equilíbrio próprio. E diz, eu vou mudar. Não vou mais ser aquilo que eu era não, porque era difícil, né? Ele tinha umas coisas meio que não podia fazer, mas ele fazia, machucava as pessoas, machucava os lutadores. E ele um dia não aguentou. E ele pegou e, não sei se alguém lembra aqui, isso é coisa de velho isso aqui. O que ele fez? Você lembra? Estava lutando, daí não aguentou, saiu de si, arrancou a orelha de um. E aí? Perdi o controle. Falei, pois é. Autoajuda é assim mesmo. Perde o controle. Perde o controle porque você está financiado por você mesmo. Gente, não se financie, você não vai conseguir. Não se prometa, né? Sabe essa coisa de casal, né? Todo casal tem isso aqui, a esposa falou, você promete que não vai fazer isso? Eu falei, não prometo mais. Por que eu não prometo mais? Porque eu já prometi quantas vezes? Faz 20 anos que estou prometendo. Então eu não prometo mais, não aguento, não dá certo. Não prometa, você não consegue. Agora, é diferente se você disser, Espírito Santo, faz em mim. Aí o Espírito Santo que está em você, tem a liberdade para te fazer obediente, não pecar, ter o domínio próprio, que é fruto dele, tantas coisas que ele faz, que ele te dá, porque o Espírito Santo financia. Não se prometa, porque a gente não consegue, mas é o Espírito de Cristo, de Deus em nós, que nos dá o Espírito Santo. Por isso, toda vez que a gente batiza alguém, a gente fala, na oração que a gente faz, a gente diz, recebe o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, você é incapaz de prometer o que você prometeu aqui na igreja, quando você está sendo batizado ou sendo recebido. Recebe o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te tornar capaz de ser discípulo de Jesus. É o Espírito Santo que vai te tornar forte, um crente abençoado. É o Espírito Santo que vai te dar os seus frutos. É esse Espírito Santo que não pode ser o Deus esquecido. Tem um livro que eu ia ler, acabei não lendo, mas chama O Deus Esquecido, porque às vezes a gente esquece Deus esquecido. A gente fala muito de Jesus, 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 adora Jesus, vendo com Jesus, e Jesus, e Jesus. É verdade, tem que fazer isso mesmo. Mas você e eu devemos querer sermos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos capacitará a obedecer a Jesus. E o ministério do Espírito Santo não é outro a não ser glorificar a Jesus. O Espírito Santo está em cada um de nós para nos levar a Jesus, para amar a Jesus, para respeitar a Jesus, para servir a Jesus, para dar a vida por Jesus. É o Espírito Santo que é o motor que nos leva. E nós nunca podemos deixar de orar a Deus para nos encher do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que age em nossas vidas, sempre. Vamos ler Atos capítulo 4, Atos capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz, que interessante que diz a Bíblia.
Diz assim: e comendo Jesus com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem ali a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Próximo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Sabe, Jesus estava ali dando um pito dos discípulos, porque você lembra aquele verso 5, põe para nós? Porque no verso 5 ele diz assim, olha, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este o tempo que restaures o reino de Israel? O povo ali, é por isso que eu disse a vocês que eles nunca tiveram terra, porque Deus não queria dar terra a eles e não deu terra a eles, porque a terra somos nós. Porque naquele tempo, o que eles criam, o Cristo messiânico, ele era aquele Jesus que viria para restaurar o reino de Israel físico. A fé no Messias dele era um homem forte, que viria como Davi, que viria para aquela terra, expulsariam os romanos, expulsariam as pessoas que eram inimigas de Israel, e sentasse no trono e dizia: aqui em diante eu sou um rei poderoso, e aqui vai ser a terra de Israel. E Jesus falou: não é para vocês, não é da conta de vocês, e o Pai vai dar a quem Ele quer, no tempo que Ele quer. Não vai ser nem nesse tempo, vai ser no tempo que Ele quiser. Mas vocês vão ficar aqui em Jerusalém, conforme a profecia, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo eu não serei conhecido no mundo, porque vocês vão ficar na força de vocês. Os discípulos na força dele, na inteligência dele, do jeito de ser deles, do jeito que eles queriam ser, e eles seriam falidos, eles morreriam, tanto morreriam que todos morreram, não é? Esse dia a filha perguntou: pai, quem é que foi o discípulo que morreu em formato de X? Foi André. Lembra? Alguém lembra disso? Foi André, olha lá. André morreu crucificado, mas em forma de X. Outros foram cerrados. Muitos discípulos foram cerrados ao meio. O apóstolo Pedro diz a história que foi crucificado de cabeça para baixo. E eles foram morrendo. Se fosse na força deles, o cristianismo teria acabado no ninho, ali mesmo. Mas como eles esperaram, vamos ver agora Atos 2, verso 1 a 8. Mas como eles esperaram, ao cumprir-se o dia então de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. O Espírito veio, um som impetuoso, foi derramado como chuva. Essa chuva que caiu aqui em Curitiba, e a chuva que cai em tantos lugares,
mas é a chuva que veio, o Espírito desceu como chuva em todos aqueles que criam, foi batizando, enchendo. Então, a morte dos apóstolos não foi suficiente para parar Jesus Cristo, porque ali para frente o Espírito ia se multiplicando, um para o outro, e foi crescendo, e o Espírito Santo foi sendo derramado no mundo, e está aqui entre nós hoje. E nós temos esse Espírito Santo hoje, porque a Bíblia diz que deu aquele Pentecostes grande, o mesmo que eles tinham lá atrás do Antigo Testamento, que faziam festa de agradecimento, foi se perpetuando até que ele se revelou na sua inteireza de revelação, que é Jesus Cristo sobre nós, pelo seu Espírito Santo que veio em nós. Você tem o Espírito Santo? Ou você duvida que você tem o Espírito Santo? Se você duvida que você tem o Espírito Santo, você tem que nascer de novo. Você ainda não tem fé. Porque todo aquele que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Amém? Porque sem o Espírito Santo você não estaria nem aqui nesse domingo de chuva e de frio. Sem o Espírito Santo você não viria aqui ouvir o Dino e a Dina. Porque tem cantores melhores do que eles. Sem o Espírito Santo, você não estaria aqui ouvindo o pastor Fábio. Quem é o pastor Fábio para pregar? Ninguém. Mas você está aqui, porque o Espírito Santo está no Dina. Porque o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo nos une e nos torna lindos, os melhores cantores do mundo, o melhor pregador do mundo, os melhores crentes do mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. E você não pode duvidar, porque se você duvida que tem o Espírito Santo, você ofende a obra de Cristo na cruz. Você não tem que sentir o Espírito Santo, você tem que crer no Espírito Santo. Quem crê? Diga, eu creio. Mais forte do que atleticano ganhando dos palmeirenses. Diga, eu creio. Frank não falou. Você é rebeldinho, hein, irmão? O Frank está rebeldinho hoje. Não é possível coisa dessa. Só porque o Atlético ganhou do Palmeiras? Depois não ganhou mais de nada? Mas está tudo certo. Eu creio. Eu recebo o Espírito Santo. Não é porque você, às vezes, confunde manifestações. Gente, cada um tem manifestação como que é e diferente. Tem gente que ao ser, sei lá, ao manifestar o Espírito Santo, pula, grita, né, e expressa. Ótimo, tudo bem. Se você quer fazer isso aqui na igreja, faça à vontade, ninguém vai olhar para você e vai te criticar. Né? Nós vamos fazer que nem o profeta lá fez com a Ana, que disse que ela estava bêbada. Não, fica à vontade. O máximo que vai acontecer, a gente dá uma olhadinha assim e tal, né? E fica lá da gente. É, né, Cleide? Fica à vontade. Se você quer erguer a mão, erga. Se você quer falar línguas do jeito que Deus te deu, que você falasse, fale. Ah, pastor, eu quero falar línguas. Falar línguas para mim é você não ter preocupação com o nexo da gramática. É você abrir a boca e deixar o que você quiser, porque é o Espírito que entende. Aliás, o Espírito Santo entende até você de boca fechada. O Espírito Santo vem de todas as maneiras. John Wesley nunca falou em línguas, e foi um avivalista do século XVIII. Os seus amigos, Whitefield, falava em línguas, ele pregava para multidões. Aí perguntaram para o John Wesley, e aí, vocês vão estar os dois no céu? É claro, Whitefield e eu, do nosso jeito. Porque a gente confunde às vezes, né? Confunde de manifestações. Não, o Espírito Santo está em nós, está em você. Tem que crer que Deus te deu o Espírito Santo. Ele é um presente para mim, ele é um presente para você. Se expresse como você quiser. Não olhe para o outro. Viva sempre, porque o Espírito Santo está em nós. Amém, irmãos? Ele vai te fazer e dar força para viver todos os dias da sua vida. O Espírito Santo, ele está em nós quando ele nos faz assim, a vontade de morrer por Cristo. Ele está em você. O Espírito Santo está em você sempre, em todo o tempo, quando você ora, quando você pede. O Espírito Santo está em você quando te leva a querer conhecer a palavra de Deus, a Bíblia. O Espírito Santo está em você quando te leva a um culto como esse,
a um grupo pequeno. O Espírito Santo está em você quando você vai para a escola dominical. O Espírito Santo está em você quando você quer e tem sede das coisas de Deus. E quando você tem o fruto. Olha lá, 1 Coríntios 12, que diz lá, 1 Coríntios 12, diz a Bíblia: os dons são diversos, verso 4, vou ler. Os dons são diversos, o Espírito é o mesmo, e também há diversidade nos serviços, o Senhor é o mesmo, há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, e a outro operações de milagres, e a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, e a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. O Espírito Santo capacita cada um nos seus dons para servir a Cristo, pois o Espírito é um só. E tudo que temos é dele, sabia? Ah, você canta bem, toca bem? Ele te deu. Ah, você ensina bem, é um bom professor, boa professora da escola dominical? Ele te deu. É um bom, tudo que você faz é bom? Você tem dom de cura? É dele. E a partir do momento que você achar que é teu, ele tira. Você revela? É dele. A partir do momento que você começar a chamar a atenção, ele tira. Mas é dele todas as coisas. Ele faz todas as coisas. Ele distribui os dons. E ele também tem os frutos. Vamos encerrar com os frutos do Espírito. Gálatas 5. Diz lá. Gálatas capítulo 5. (22) Mas o fruto do Espírito Santo é, presta atenção, qual que é o primeiro? Amor. Segundo? Paz. Fruto do Espírito vem. Ele vem. Não se prometa que vai fazer as coisas, porque o Espírito vem. O Espírito vem. O que você precisa falar para o abacateiro dar abacate? Que você precisa falar o quê? Abacateiro, dá abacate. Abacateiro, dá abacate. Não, por quê? Porque ele dá abacate. Quando o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo aparece. Amor, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio. O Espírito Santo está dentro de nós, ele vai nos transformando, ele vai enchendo, e nós vamos sendo transformados de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, e o Espírito Santo vai agindo em nossas vidas. Aí você pode dizer, realmente estou cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ter o fruto do Espírito. É o manso, é o humilde de coração, é aquele que não causa nem busca contenda, é aquele que não apaga incêndio com querosene. O Espírito Santo, ele é aquele que pacifica. O Espírito Santo, ele está em nós e ele vive em nós. Quando você vê alguém cheio do Espírito Santo, você vê uma pessoa quieta e serena. Muitas vezes o barulhento não quer dizer nada. O barulhento não quer dizer nada. Mas o Espírito Santo está em nós e vive em nós. E Deus deu para nós o Espírito Santo. E nesse dia de Pentecostes, nós devemos pedir a Deus o Espírito Santo em profusão. Amém? Profusão. Como que está o seu... Tinha um amigo meu lá em
São Roque, que dizia: ih, pastor, meu santômetro está baixo. Eu falei: eita, fubá. Eu falei: ih, pastor, vai chegando quinta, sexta-feira, meu santômetro fica lá no pé, fica na reserva. Aí chega segunda-feira, o santômetro está, ó, tanque cheio. Eu falei: companheiro, vamos deixar esse tanque cheio aí, hein? Você está demorando muito para ir no posto. Você tem que ir no posto com mais frequência. Porque eu já cansei de empurrar carro da minha época de lá atrás. A minha época que passou, que eu não tenho saudade. Eu lembro, estou vendo de povo de Cambará aqui, ó, se a Flaviane estiver escutando, ela vai se lembrar. Flaviane era uma das irmãs que na época lá, ela era líder de jovem. Uma vez nós fomos, tinha um Fiat vermelho, o Fiat Uno vermelho, né? Paguei 48 vezes suadamente. Fiat Uno vermelho, e levamos o jovem quando estava lá no Escambau, lá no São José. Sabe onde é São José, né? Estava amarelo. E eu falava assim: ai meu Deus, Jesus poderoso. Aí, voltando para casa, acabou gasolina. Eu falei: ai, agora, para empurrar esse carro até o posto. Ainda bem que o posto estava perto. E aí apareceu a Flaviana, tinha ido numa festa, estava com roupa de festa, né? Tirou o sapato alto e vai nós dois empurrar o carro. Vamos, Flaviana, vamos, nós dois empurrar o carro. Uma vez eu estava indo de Foz do Iguaçu para Guarapuava. Tinha que levar o pastor lá em Entre Rios. E aí, ficou amarelo. Eu falei: não, dá tempo de levar lá e voltar. A esposa falou: você vai fazer isso? Eu falei: vou, vai dar. Cheguei lá Entre Rios, deixei o pastor, fui ligar o carro. Entre Rios o posto não abre à noite. Esse aqui morou lá, inclusive. Não abre à noite o posto. Falei: Jesus poderoso. Aí fui lá na igreja, estava o culto rolando lá, e estava achando alguém que tinha um carro velho para puxar o gasolina, porque carro novo não puxa gasolina, né? Quem tem carro velho aí? Põe aqui, pôs um pouco lá, e isso porque a esposa estava já assim, está cansada da viagem, chovendo. E aí, criança, para buscar. Aí ela olhou para mim e disse: precisava disso? Eu olhei para ela e falei: você não precisava falar isso, que já sei. Já estou nervoso, suficiente. Para que deixar o tanque esvaziar? Nesse dia de Pentecostes, você tem que colocar no coração: Jesus, não deixa meu tanque esvaziar. Não deixe meu tanque esvaziar. Não posso chegar vazio na terça-feira, não posso chegar vazio na quarta-feira, eu não posso chegar vazio. Enche-me do Espírito Santo. Toda vez que a gente acorda nesse dia como esse, que Deus prometeu que vai dar o Espírito Santo para nós, e deu o Espírito Santo para nós, nós estamos: enche-me do Espírito Santo. E como é que você se enche do Espírito Santo? Ou como é que Jesus te enche do Espírito Santo? Quando você ora todos os dias, quando você lê a Bíblia todos os dias, quando você troca a série da Netflix todos os dias, quando você tira a televisão um pouco, tira o celular um pouco e vai lá orar. Enche-me com o Espírito Santo, e enche o Espírito Santo, deixe seu tanque cheio. As maiores desastres e tragédias acontecem na vida dos crentes quando o tanque está vazio. Desânimo acontece, depressão vem, suicídios acontecem, tudo com o tanque vazio. E às vezes a gente deixa o tanque esvaziar. Não deixa. Seja cheio sempre do Espírito Santo. Amém, irmãos e irmãs? Vamos orar por isso? Vamos. Dino, vem aqui, canta um canto do Espírito Santo para nós. Sei que vocês já pensaram um monte deles. Graças a Deus. Vamos cantar com os nossos irmãos.